Bom dia, vamos dar início à nossa coletiva sobre estatísticas fiscais. Aqui conosco o Fernando Rocha, que é o chefe do Departamento de Estatísticas aqui do Banco Central. E antes eu lembro aos colegas que quiserem fazer perguntas pelo chat, que podem fazê-lo, identificando-se com nome e veículo. Fernando, bom dia com você. Opa, muito obrigado, bom dia, Natan, bom dia a todos. Vamos então para a divulgação dos resultados da estatística fiscal do Banco Central para o mês de agosto, né? Começando com os resultados dos fluxos fiscais, o setor público consolidado registrou um déficit primário de 17,3 bilhões de reais em agosto. Esse resultado representou uma redução no déficit, pois em agosto de 2024, né, na comparação interanual que normalmente nós fazemos, em agosto de 2024 o déficit primário havia sido de 21,4 bilhões. Então, essa essa evolução, né, representou uma melhora de 19,5% no resultado primário do setor público em agosto, na comparação com o mesmo período do mês anterior. Se a gente olha esse resultado e compara com os meses de agosto na série histórica do Banco Central, esse é o melhor resultado para meses de agosto, né, desde 2021. Em 2021, houve um superávit de 16,7 bilhões no setor público. O resultado do setor público consolidado é resultado da soma de três esferas de governo, né, do governo central, dos governos regionais e das empresas estatais. Analisando esse resultado por cada uma dessas parcelas, né, no governo central houve um déficit de 15,9 bilhões no mês e também aqui uma melhora em relação ao resultado do mesmo mês do ano anterior, ou seja, uma redução no déficit. Em agosto de 2024, houve um déficit primário de 22,3 bilhões para o governo central, que agora se reduziu para 15,9 bilhões, uma redução de 28,6%, né? Se a gente fizer a comparação desse resultado com a série histórica do Banco Central, a gente vai chegar no mesmo resultado que a gente chegou para o setor público consolidado, e esse resultado é o melhor para meses de agosto desde 2021, quando houve um déficit de 11,1 bilhões. Se a gente, no caso do governo central, nós podemos dar um foco maior nesses resultados, né, nesse déficit de 15,9 bilhões, porque nós temos o auxílio das informações que nós chamamos de acima da linha, né, que são as informações das transações fiscais de receitas e despesas do governo central, que é efetuada pela Secretaria do Tesouro Nacional. Com os dados divulgados ontem, a gente pôde ver que tanto as receitas quanto as despesas do governo central cresceram, mas houve um crescimento maior nas receitas. Em função disso, né, um crescimento maior nas receitas do que nas despesas, tem como resultado uma redução, né, do déficit primário. No caso da receita líquida do governo central, né, na comparação de agosto de 2024 para agosto de 2025, ajustada pela inflação, ou seja, uma comparação em termos reais, houve um aumento de 11,1%, e esse aumento foi estimulado principalmente por dois fatores, né, pelo pagamento de dividendos de empresas estatais e pelo aumento na arrecadação de IOF. Eu estou destacando esses dois fatores, né? Porque, por um lado, a questão do pagamento de dividendos de empresas estatais. Houve uma arrecadação de 6 bilhões a mais neste ano, neste mês de agosto, em relação a agosto de 2024. Mas aqui a gente tem uma questão de calendário. E a questão de calendário é que algumas empresas pagaram dividendos neste ano de 2025 no mês de agosto e no ano de 2024 haviam feito em algum outro mês, né? Teve outras que não pagaram neste mês de agosto e haviam pago no agosto do ano passado. Então, há aqui uma diferença de calendário que aparece no resultado mensal. Quando a gente olha o resultado acumulado no ano, esse efeito não aparece, né? Então, digamos, se a gente estivesse no mês anterior, que havia tido pagamentos no ano passado e não nesse, a gente teria uma situação melhor atrás e pior agora. A gente tem uma situação melhor agora e pior lá atrás. Então, isso é principalmente uma discrepância de calendário. No caso do IOF, a gente teve em agosto o primeiro mês integral de arrecadação de IOF com as novas alíquotas. Então, nesse caso, também há uma diferença quando a gente compara a arrecadação do IOF
em agosto desse ano com agosto do ano passado, porque as alíquotas são diferentes, mas nesse caso houve uma decisão de política fiscal e vai ser assim nos próximos meses, né? Ao longo do restante do ano, a gente vai ter arrecadações de IOF, tudo mais constante, crescentes, né, em relação aos mesmos períodos do ano passado, porque no ano passado as alíquotas eram outras. Além disso, outra coisa que é recorrente é um aumento na arrecadação de impostos derivados que são mais vinculados com a atividade econômica, como imposto de renda e outros, né? Mas eu destacaria esses dois pontos do IOF e dos dividendos pelas especificidades. No caso da despesa total, houve um aumento em termos reais, também nessa comparação interanual, de 5,3%. Então, a gente vê, né, o crescimento da receita de 11%, crescimento na despesa de 5%, resulta numa redução do déficit para o governo central. Quando a gente parte para os governos regionais, houve um déficit de 1,3 bilhão, e aí, no caso dos governos regionais, quando a gente olha o resultado de agosto de 2024, ocorreu um pequeno superávit primário de 0,4 bilhão. Então, no caso dos governos regionais, esse resultado passou de um pequeno superávit para um pequeno déficit, né? Uma piora, né, no resultado, na faixa de 1,7 bilhão. E aí, no caso dos governos regionais, as informações que nós temos que ajudam a explicar essa piora do resultado estão vinculadas à redução, né, de receitas, seja no caso das transferências da União para os estados, que nessa comparação interanual do mês de agosto caíram 5,7%, quanto na arrecadação dos próprios impostos estaduais, nesse caso, como o ICMS, que se reduziu 3%, e nos dois casos em termos reais, né? Se a gente passar agora, ainda nos resultados primários, passar para a tabela 2, que tem os resultados acumulados no ano, nós podemos ver um déficit primário de 61,8 bilhões de reais para o setor público, também com o mesmo sentido de redução no déficit, né? De janeiro a agosto de 2024, o déficit primário havia sido de 86,2 bilhões, portanto, uma redução de 24 bilhões em termos nominais, ou 28% na comparação do acumulado no ano de 2024 com 2025. Ou seja, quer a gente olhe no resultado do mês, quer a gente olhe no resultado acumulado no ano, o sentido do resultado primário é o mesmo, né, de uma redução no déficit. Quando a gente olha para o governo central, né, nessa comparação de janeiro a agosto de 2025, houve um déficit primário de 84,6 bilhões, e o sentido também foi o mesmo do setor público consolidado, uma redução no déficit, já que havia sido 101,6 bilhões de janeiro a agosto de 2024. Né, uma redução que a gente, daqueles 24 bilhões de redução do resultado do setor público consolidado, 17 vieram do governo central, ou seja, a parte mais expressiva na redução do déficit do setor público consolidado veio do resultado primário do governo central. Essa redução equivale a uma melhora de 16,7%. No caso dos governos regionais, muito embora tenham tido um pequeno déficit em agosto, como a gente acabou de ver, eles permanecem superavitários no acumulado do ano. Os governos regionais somam um superávit de 31,1 bilhões de reais de janeiro a agosto, principalmente concentrado nos governos estaduais, e isso é um aumento, né, do superávit primário na comparação com janeiro a agosto do ano passado, que havia sido de 22,6 bilhões, né? 37, quase 38% de melhora nesse resultado, que tem sido, né, nos últimos meses, nos últimos anos, uma constante do resultado dos governos regionais apresentarem resultados superavitários, né? Daqui a pouco a gente vai ver o resultado acumulado em 12 meses, né? Passando, inclusive, para esse resultado em 12 meses, né, no setor público consolidado, a gente tem um déficit primário nos 12 meses encerrados em agosto de 0,2% do PIB, um déficit de 23,1 bilhões de reais. Ele representou uma ligeira redução
em relação ao déficit do mês anterior. Se a gente usar uma casa decimal, o 12 meses até julho estava em 0,2, agora continua 0,2, mas, na verdade, é uma redução de 0,22% do PIB para 0,19, ou de 27,3 bilhões para 23,1 bilhões, né? Então, também nos 12 meses, a gente teve essa redução no déficit. Ele é composto, esse déficit, nesse caso, ele foi puxado, né, pelo governo central. O governo central tem déficit nos últimos 12 meses, enquanto os governos regionais têm superávit. O déficit do governo central foi de 28,4 bilhões, né, também uma redução em relação aos 12 meses encerrados em julho. E o superávit dos governos regionais, 14,4 bilhões, com uma ligeira redução em relação aos 16,2 bilhões de superávit no mês anterior. Então, a gente tem um cenário, olhando o resultado primário, de uma redução nos déficits. Acho que se a gente olhar o acumulado do ano em 2025, em 2024, isso fica bem claro. Isso, claro, dá para ver também no resultado de agosto, mas eu acho que isso é bem perceptível no resultado acumulado do ano. Isso acontece principalmente em função do resultado do governo central, que também tem reduzido o seu déficit, e no caso dos governos regionais, eles têm aumentado o superávit. Então, dessa forma, pela estatística fiscal, a gente pode ver todo o setor público se movimentando na mesma direção, né? Em níveis diferentes, um reduzindo o déficit, outro aumentando o superávit, mas se movimentando na mesma, né, dimensão. O outro componente dos fluxos fiscais são os juros nominais, né? O resultado primário são as receitas e despesas não financeiras incorridas pelos entes do setor público a cada período, e o outro componente desse resultado são os juros nominais, que na metodologia que o Banco Central usa, são os juros nominais apropriados por competência. Isso quer dizer que para cada item de ativos ou passivos financeiros de dívida, né, do setor público, né, o Banco Central conhece cada um desses itens, seja ele a dívida mobiliária, os diversos tipos de títulos emitidos no Brasil e no exterior, dívida contratual, reservas internacionais que estão na parte dos ativos, as condições de renegociação entre o setor público, entre o governo central e os governos regionais. E para cada um desses itens, está bem identificado qual é o seu indexador, né? Qual é o item que remunera aquele ativo ou passivo. A partir daí, nós conseguimos calcular os juros que são recebidos ou pagos em cada um desses itens, e fazemos uma apuração diária. Diariamente, então, a gente tem esse resultado que no final do mês, né, nós acumulamos e geramos o resultado mensal. É por isso que a gente pode dizer, quando tem uma variação grande de dias úteis de um mês para o outro, né, que essa variação de dias úteis ela é relevante para determinar, para explicar, né, se os juros aumentaram ou reduziram, porque em um mês de 21, 22 dias úteis, 2 dias úteis a mais ou a menos fazem uma diferença, né? Então, esses juros nominais apropriados por competência, eles somaram 74,3 bilhões de reais no mês de agosto, e, como eles são apropriados por competência, a gente pode tanto calculá-los, compará-los com o mês anterior, no caso, o mês de julho, teve uma redução de 34,7 bilhões na passagem de julho para agosto, quando a gente pode comparar com agosto do ano passado, essa comparação interanual mais usual que nós fazemos. Nesse caso, houve um aumento de 5,3 bilhões. Então, se a gente olhar o resultado de agosto de 2025, os juros nominais apropriados somaram 74,3 bilhões, e em agosto de 2024 eles haviam sido 69 bilhões, né? Esse aumento de 5 bilhões de reais. Nesse período, a gente teve o crescimento do estoque nominal da dívida, ou seja, o setor público é devedor em termos líquidos, né? Então a dívida líquida é devedora, e ela cresceu no período em termos nominais. Então o país estava devendo mais reais, se a gente quiser medir dessa forma, e sobre os quais incidem mais juros. Então o próprio aumento nominal da dívida é um dos fatores para explicar o aumento da conta de juros.
E no período, se a gente olhar agosto de 25 e agosto de 24, também teve um aumento da taxa Selic acumulada no mês, né, que é um indicador importante para a dívida pública. Então, esses dois fatores ajudam a explicar por que a dívida aumentou de um período para o outro. Mas, na verdade, esse aumento de 5,3 bilhões de reais é menor do que o que a gente deveria esperar, considerando esses fatores que eu acabei de mencionar, o crescimento do estoque da dívida e da taxa Selic. E ele foi menor nesse período por causa dos swaps. Os swaps tiveram, em agosto de 2025, um ganho, né, de 19,9 bilhões. Nas estatísticas fiscais, esse ganho nas operações de swap ele equivale a uma receita de juros. Então, essa receita de juros contribuiu para reduzir os juros líquidos nesse período, né? Então, se a gente excluísse essas operações de swap, nós teríamos, essa é uma mera questão analítica, né, um contrafactual para explicar, tentar explicar melhor as tendências. Se a gente excluísse esses ganhos de swap, o crescimento, né, dos juros de agosto de 24 para agosto de 25 seria de 23,5 bilhões de reais. Quando a gente compara com o mesmo mês do ano anterior, esse papel dos swaps eu acho que fica mais evidente, né? Nós tivemos, em julho de 2025, um montante de juros apropriados de 109 bilhões de reais, que se reduziu para 74,3. Pela descrição que eu fiz há pouco sobre a forma como a gente compila esses juros, não deveria ter uma variação tão significativa, nem para cima nem para baixo, de um período para o outro, de um mês para o outro, né? Então, quando tem, por exemplo, de junho para julho, houve um crescimento de 61 para 109. A gente teve a oportunidade de explicar que isso foi devido principalmente a perdas com swaps no mês de julho. De julho para agosto, então, essa redução, de 109 para 74 também deve ser observada pelo desempenho de swaps, né? Sem os swaps, a gente deveria esperar que essa conta de juros, né, tivesse uma tendência constante, né, de crescimento, mas quando tem mudanças mais significativas, nós temos que olhar para a conta dos swaps. O que aconteceu em julho? Houve uma perda de 3,3 bilhões do Banco Central nas suas operações de swaps cambiais, que representam um aumento nas despesas com juros, enquanto... Não, desculpe. Sim, exato. Em julho, uma perda de 3,3 bilhões e em agosto, aquele ganho que eu havia mencionado de 19,9 bilhões, né? Então, aí a gente vê que se teve uma perda no mês que aumentou as despesas, uma receita no mês seguinte, um ganho no mês seguinte que aumentou as receitas, né? O efeito dos swaps para essa redução foi 23,2 bilhões. Então, nos números efetivamente ocorridos, a conta de juros se reduziu em 34,7 bilhões, mas 23,2 foram devidos ao efeito dos swaps. Resta para explicar, portanto, uma redução de 11,5 bilhões de julho para agosto. E aí nós temos dois itens. O primeiro é que o mês de agosto teve 2 dias úteis a menos, então, digamos assim, grosso modo, é como se tivesse o período se reduzido em quase 10%, né? Isso ajuda a explicar essa redução. E no mês de agosto nós tivemos um IPCA negativo contra o mês de julho, que então houve também uma redução, né, no IPCA que ajuda a explicar esses dados. Mas é claro que a conta de juros tem uma tendência bem definida e acho que o nosso papel aqui é explicar e detalhar quando alguma estatística, né, tem um comportamento diferente do previsto, e eu acho que essas explicações estão nessas contas, né? No desempenho dos swaps, nos dias úteis e no IPCA para comparação entre julho e agosto. Quando a gente olha os resultados acumulados no ano, para a conta de juros, os juros nominais somaram 600 bilhões de reais, o que equivale a 7,2% do PIB no período, né? Se a gente olhar para o resultado de janeiro a agosto do ano passado, eles foram muito próximos, né? Janeiro a agosto do ano passado, a conta de juros chegou a 604 bilhões. Então, passou de 604 para 600, uma redução, né, de 4 bilhões de reais no período. Mas, dessa redução de 4 bilhões de reais, nós tivemos um impacto da conta de swap que equivaleu a 173 bilhões, né? Porque de janeiro a agosto de 2024,
com a tendência do câmbio, houve uma perda de swaps em 65 bilhões, e de janeiro a agosto desse ano, um ganho, o câmbio tem uma tendência oposta, né? Um ganho de 108 bilhões. Dessa forma, se a gente fizer uma comparação, um número contrafactual para analiticamente explicar a tendência de crescimento dos juros, ao invés deles terem se reduzido 4 bilhões de janeiro a agosto de 2024 para janeiro a agosto de 2025, eles teria havido um aumento, excluindo os impactos do swap em 2024 e 2025, de 170 bilhões, aproximadamente, 169,3, né? E aí, novamente, quando a gente olha para esse desempenho, que explicaria esse desempenho excluindo os swaps, são o crescimento da dívida líquida e o aumento da Selic e do IPCA nessa comparação interanual. Por fim, quando a gente olha os últimos 12 meses, a conta de juros chegou a 7,6% do PIB, que em reais equivale a 946 bilhões. E se a gente somar, então, o déficit primário nos últimos 12 meses de 23 bilhões, com a conta de juros de 946 bilhões, a gente tem um déficit nominal de 970 bilhões de reais, o que dá o equivalente a 7,8% do PIB. Esse é o resultado fiscal, de uma forma mais abrangente, né, considerando os juros e o resultado primário, do setor público consolidado no Brasil nos últimos 12 meses. Ele se reduziu ligeiramente, 0,04 ponto percentual do PIB em relação a julho. Se a gente, depois de apresentar os resultados fiscais, a gente passa para apresentar os resultados do endividamento público. E aqui nós temos dois conceitos principais de dívida, a dívida líquida do setor público e a dívida bruta do governo geral, sendo que na dívida bruta do governo geral nós publicamos dois conceitos, o que a gente chama de conceito Banco Central e conceito FMI. Nós vamos começar pelos dados da dívida líquida do setor público, que estão na tabela 4 da nota para a imprensa. E a dívida líquida do setor público, nós sempre começamos por ela, porque é o conceito de dívida pública mais abrangente, né, nas estatísticas fiscais que o Banco Central publica. E essa abrangência maior ocorre por duas razões. A primeira é que a dívida líquida, como o próprio nome já diz, é do setor público. Então, ele inclui todos os componentes, né, do setor público, enquanto a dívida bruta é só do governo geral e exclui, por exemplo, o impacto das estatais. Mas, além disso, a dívida é líquida. Dívida líquida significa que ela considera tanto os ativos quanto os passivos do setor público, em oposição à dívida bruta, que considera apenas os passivos. Então, ao considerar os ativos, né, eles diminuem o montante dos passivos, né, e por isso a dívida líquida é necessariamente menor do que a dívida bruta, mas ela dá uma visão mais abrangente desse balanceamento de ativos e passivos do setor público. Em agosto, a dívida líquida do setor público chegou a 64,2% do PIB e cresceu 0,6 ponto percentual em relação ao mês anterior. Para esse crescimento, contribuíram o déficit nominal no mês, que a gente acabou de apresentar. A gente teve uma apreciação cambial também no mês de agosto, de 3,1%. E, do outro lado, contribuindo para reduzir a relação dívida-PIB, está o próprio crescimento do PIB nominal, né? Esses dados detalhados estão na tabela 5, que nós chamamos de fatores condicionantes, né, da evolução da dívida líquida. Se a gente olhar esses 64,2% do PIB da dívida líquida no final do mês de agosto e compararmos com a série histórica do Banco Central, que se inicia em dezembro de 2001, este é o maior valor da série histórica do Banco Central, batendo o recorde que havia sido observado no mês anterior, né? No caso da dívida bruta do governo geral no conceito do Banco Central, esse dado está na tabela 17 da nota para a imprensa, a dívida bruta atingiu 77,5% do PIB no mês de agosto e permaneceu estável em relação ao mês de julho, né? Já se a gente considerar a dívida bruta no conceito do FMI, ela é maior, né? Ela chegou a 91% do PIB em agosto, e ao contrário do conceito do Banco Central, que permaneceu estável, ela teve um aumento de 1,4 ponto percentual do PIB no mês. Como eu menciono em todas as coletivas, né?
a diferença dos conceitos entre a dívida bruta do Banco Central e do FMI é uma coisa que nós chamamos de a carteira livre de títulos do Banco Central. O Banco Central, para fazer sua política monetária, ele utiliza títulos públicos, títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, que estão na sua carteira. Então, o Banco Central tem no seu ativo um conjunto bastante significativo de títulos públicos que ele utiliza nas chamadas operações compromissadas, em que ele vende esses títulos com compromisso de recomprá-los, né, em determinados prazos, e ao vender esses títulos para as instituições financeiras, o Banco Central é pago em dinheiro, né? Então se reduz a condição de liquidez. Então a flutuação das operações compromissadas, aumentando operações compromissadas, se reduz a liquidez. Quando se reduz o estoque de operações compromissadas, se aumenta a liquidez. Então é nessa gestão das condições de liquidez da economia brasileira que o Banco Central mantém a taxa de juros Selic efetiva nos patamares definidos pelo Comitê de Política Monetária. Então, a cada momento no tempo, essa carteira do Banco Central de títulos, uma parte está sendo utilizada nas operações compromissadas e a outra parte, por definição, está encarteirada no que nós chamamos de carteira livre. No conceito do Banco Central, a dívida bruta considera aqueles títulos que estão efetivamente em mercado, ou seja, que estão sendo detidos pelas instituições financeiras, parte do setor privado financeiro, e que têm os seus juros pagos pelo Tesouro Nacional. Então, nós consideramos essa parcela. Já no conceito do FMI, toda a carteira do Banco Central é considerada na dívida bruta, incluindo aquela carteira livre. Então, a dívida bruta no conceito do FMI será sempre maior do que a dívida do Banco Central, e a diferença é exatamente esse estoque da carteira livre que, em agosto, no final de agosto de 2025, chegou a 13,5% do PIB. Bom, esses eram os pontos que eu tinha preparado para trazer para vocês aqui sobre o resultado fiscal do mês e sobre o endividamento do setor público. Eu devolvo a palavra aí para o Natan para organizar as perguntas que os jornalistas eventualmente tenham. Muito obrigado. Bom dia, Gabriel Shinohara do Valor Econômico. Fernando, queria falar da tabela 2. O senhor já falou do governo central e do governos regionais, mas queria falar um pouquinho das estatais também. Teve um crescimento do déficit ali de 7,2 para 8,3 no acumulado ali de janeiro a agosto. Eu sei que por conta da metodologia, talvez não dê para detalhar muito esse resultado, mas queria ver se a gente pode ter alguma indicação do porquê esse déficit aumentou, se relacionado a investimento e tal. Enfim, é isso. Obrigado. Opa, muito obrigado pela pergunta, Gabriel. Eu acho que ela dá uma boa oportunidade da gente explicar um pouco melhor como são feitas as estatísticas fiscais do Banco Central, né? Toda a estatística de resultado primário, ela é feita, ou toda estatística de fluxo fiscal, de uma forma mais geral, ela é feita a partir da variação da dívida líquida. Então, nós temos na dívida líquida os ativos, né? Vamos dar o exemplo das estatais que você perguntou. Nós temos ativos de empresas estatais, né? Somente ativos financeiros, né? Nós não consideramos aqui os prédios, as máquinas e outros ativos não financeiros das estatais. Mas, por exemplo, um ativo financeiro das estatais são as suas próprias aplicações financeiras, depósitos correntes, aplicações, né? Então, isso está no lado dos ativos das empresas estatais, né? No lado dos passivos das empresas estatais são as suas fontes de recursos, né? Empresas estatais podem ter dívida bancária, podem eventualmente emitir títulos e captar recursos. Todo esse conjunto de passivos estão presentes na dívida líquida. Então, a gente faz esse balanceamento de ativos e passivos e chega no montante da dívida das estatais, por exemplo. Se a gente olhar esses dados que eu estou mostrando, eles estão na tabela 4A, né, que apresenta a dívida líquida das estatais. Então, nós temos dívidas bancárias, outros débitos, renegociações, carteira de títulos públicos, enfim, todo esse conjunto de
de ativos e passivos. De um mês para o outro, a dívida líquida varia, né? Então, a variação da dívida líquida a gente explica por dois fatores principais. Ou pelas receitas e despesas das estatais, né? As receitas das estatais, por exemplo, são receitas obtidas a partir das suas atividades finalísticas, né? As receitas dos Correios a partir de expedição de cartas, malotes e tudo mais, e a evolução das despesas das estatais, né? Tipicamente pagar salários ou fazer investimentos. Então, se quando a dívida líquida das estatais aumenta, a gente tem duas razões fundamentais. Ou o próprio passivo da estatal subiu, né? Ela precisou, por exemplo, captar recursos e utilizou esse recurso, então algum movimento de dívida cresceu, ou então os seus ativos se reduziram. Essas são as duas formas da dívida líquida das estatais ou de qualquer outro ente aumentar. Uma redução dos ativos pode ser, como você mencionou, causadas por investimentos, né? Ou a empresa pode financiar investimentos com recursos próprios ou recursos de terceiros, né? Se ela fizer uma captação de recursos junto aos bancos ou no mercado para financiar investimentos, no primeiro momento da captação, a dívida líquida fica igual, porque ela emite um título no mercado privado, por exemplo, e ela aumenta seu endividamento, mas esse recurso vai para o caixa da empresa, que é o seu ativo. Então, no primeiro momento, fica igual. Mas como esses recursos foram para financiar investimentos, em algum momento ela vai ter que gastar esses recursos comprando máquinas e equipamentos para ampliação de capacidade produtiva ou fazendo algum outro tipo de investimento. Então, nesse momento, quando diminui seus ativos, a dívida líquida dela cresce, e aí a gente tem, a gente faz isso mensalmente, né? Se a dívida líquida variou de um período para o outro, a gente tem que explicar essa variação. Tem três possibilidades de explicar a variação. A primeira são os gastos primários, né? O que aconteceu? Ela arrecadou, gastou, o que foi? Né? Então, esse caso que você menciona de um aumento na dívida líquida que gera um déficit primário de uma empresa estatal, ele pode, de fato, estar vinculado a investimentos da empresa. Né? Uma segunda opção, a gente está ligada com a conta de juros, né? A dívida líquida pode ter subido por causa de juros. E uma terceira opção, que acontece com alguma frequência, mas é mais um ponto estatístico do que econômico, é uma mudança direta na dívida que não tem impacto em nenhum fluxo, nem primário, nem de juros. Esse é o caso de uma empresa que emitiu títulos no mercado internacional e aí o seu estoque de dívida medido em reais vai flutuar com a taxa de câmbio, né? Porque a dívida está em moeda estrangeira e ela, por exemplo, vai medir isso em reais a cada final de período, ela flutua só pela flutuação cambial. É o que acontece na dívida líquida do setor público como um todo, isso acontece tipicamente com as reservas. É por isso que a gente diz que, né, a taxa de câmbio apreciou, a dívida líquida aumentou. Então, no caso das estatais, o que a gente tem aqui na tabela 2, que você mencionou, é um déficit primário das empresas estatais de 8,3 bilhões em janeiro a agosto de 2025, comparado com um déficit primário de 7,2 bilhões nos dois primeiros quadrimestres de 2024. Né? Esse déficit, então, aumentou 15% no período, 1,1 bilhão. A gente não tem os dados de receita e despesa para cada uma dessas contas de cada uma das estatais, né, para saber exatamente quais foram os principais fatores do que você mencionou. Né? A gente apura, como eu acabei de mencionar, o resultado primário a partir da variação dos estoques do endividamento, né? Então a gente tem as informações agregadas. E é exatamente por isso que, por exemplo, no caso do governo central, a gente usa os dados do Tesouro Nacional, do acima da linha, para dar um pouco mais de detalhes das razões, né, de aumento ou redução de déficit. Mas a interpretação desses resultados das empresas estatais ou de qualquer outro ente do setor público é essa. Então, pode muito bem ser o resultado desse aumento no déficit, o que você mencionou, que está vinculado a investimentos, porque num primeiro momento, esses investimentos causam uma perda de caixa, por exemplo, que representa um déficit primário. É claro que, se os investimentos forem bem feitos e no prazo de maturação, eles tendem a gerar impacto de maior receita no futuro. Natan, com você.
Bom dia, Cícero Cotrim, da Broadcast. Queria pedir um comentário, Rocha, que mesmo mais técnico, assim, a gente tem esse projeto em análise no Senado para criar um teto para a dívida. Parece que ele tende a deixar as operações compromissadas do Banco Central de fora. De alguma maneira, nesse desenho atual, ele continua apresentando algum problema para a condução da política monetária pelo BC, para essas operações compromissadas, o estoque de títulos livres que você mencionou? Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta, Cícero. É, aqui na resposta, a gente vai se limitar aos pontos estatísticos, né, vinculados à estatística fiscal. O que você mencionou e dos relatórios, os substitutivos que foram apresentados, né, a gente teve uma primeira versão do projeto de resolução do Senado apresentado pelo senador Renan Calheiros e outros 7 ou 8 senadores, não me recordo agora, e depois, né, um substitutivo apresentado pelo senador Oriovisto, né, que então, em tese, é o que está valendo. Claro que o Senado pode decidir por um ou por outro, mas essa exclusão das compromissadas está na versão, no substitutivo do senador Oriovisto. Então, o que tem em termos de estatística, né? Parece ser uma conta bastante simples e bastante fácil de acompanhar por todos os analistas, jornalistas, a imprensa, a sociedade em geral. Ele está dizendo que, para a definição dos limites, né, ele vai considerar a dívida bruta do governo geral no conceito do Banco Central. Então, isso já é uma opção do legislador, né? E, com isso, a carteira livre do Banco Central não está incluída, né? Como eu acabei de mencionar, ela está incluída no conceito de dívida líquida, de dívida bruta do governo geral, no conceito do FMI. Então, a gente parte do número do Banco Central, que está na tabela 17. Então, aquela segunda linha que tem na tabela 17, dívida bruta do governo geral, é o ponto de partida. O segundo ponto é que ele só considera os passivos da União, né? Isso porque o objetivo é dar um limite para o crescimento do endividamento, para o estoque de endividamento da União, porque os estados e municípios eles já têm limites próprios, que já foram definidos há muito tempo, então não está em questão. Então, quando você chegar na tabela 17, você deve ir lá andando nas linhas da tabela, né? E quando for ver, tanto na dívida interna quanto na dívida externa, governos regionais, estados e municípios, você deve excluir essas parcelas para chegar no conceito de dívida que o senador está utilizando, ou está propondo, né, melhor dizendo, para fazer essa definição do teto. E o outro ponto é exatamente as operações compromissadas do Banco Central. As operações compromissadas do Banco Central também estão identificadas numa linha própria nessa tabela 17 e pelo substitutivo deveriam ser excluídas desse conceito. Então você chega parte da dívida bruta do Banco Central, que está na segunda linha da tabela, exclui os passivos dos estados e municípios, né, governos regionais de uma forma geral, e posteriormente exclui a dívida, exclui as operações compromissadas. Todos esses itens estão explicitados na tabela, por exemplo, essa tabela, em tese, não precisa de nenhuma alteração. E aí, com isso, você vai saber, bom, então, o limite que o conceito de dívida, o montante que o senador está propondo que seja controlado, digamos, seja avaliado para fim desse teto, é esse. Né? Então, ele pode sair diretamente das estatísticas, pegando um item, excluindo outros itens. Né? Agora, quanto ao impacto disso nas operações do Banco Central, na capacidade de operar compromissadas, política monetária e tudo, isso são mais temas afetos à diretoria de política monetária ou à diretoria colegiada como um todo, que eu não tenho condições de comentar aqui agora. É possível dizer em quanto estaria essa dívida observada pelo substitutivo? Sim, sim. Você está na tabela 17 aí? Tá bom. Então, na tabela 17, se você quiser, podemos fazer a conta junto aqui. A segunda linha na tabela é a linha 12. Os colegas que estejam acompanhando essa coletiva podem abrir a planilha de Excel na tabela 17 e olhar a linha 12.
O ponto de partida, então, é a linha 12, que é a dívida bruta do governo geral no conceito do Banco Central, 77,5% do PIB. O percentual está definido tanto como o percentual o limite está definido tanto como o percentual do PIB quanto um múltiplo da receita corrente, né? Essa receita corrente, nós não temos essa informação aqui, é uma informação do Tesouro, mas pelo menos essa parte do percentual do PIB você pode fazer agora. Seguindo na tabela, as operações compromissadas do Banco Central estão na linha 24. Então, você pega a linha 12, diminui da linha 24, que é o estoque das operações compromissadas. E aí, nas linhas 27 e 28, você tem dívida bancária dos governos estaduais e dívida bancária dos governos municipais. Achou aí? Essa parte na dívida, digamos assim, interna. Na dívida externa, eles estão identificados os governos estaduais e os governos municipais nas linhas 33 e 34. Né? Então, você pode fazer a seguinte conta aqui. Você pega a linha 12, menos a linha 24, menos a linha 27, menos a linha 28, menos a linha 33 e menos a linha 34. Chegou aí? Você usa casas decimais demais. Mas é exatamente isso. Usando uma linha é 65,2. Uma linha não, uma casa decimal é 65,2. Não sabemos exatamente, o PRS está em discussão no Senado, né? Mas se a gente considerar aquele conceito, partindo da dívida bruta do Banco Central e não do FMI, tirando os estados e municípios, porque o foco é definir a União, e tirando as compromissadas, seria isso. Mas, enfim, a gente, na versão original, tinha um conceito, que não era nem a dívida bruta, na primeira versão do substitutivo não excluía compromissadas, agora excluiu. Então, se eu me lembro bem do último substitutivo, esse é o número. Mas, enfim, tá tudo em aberto, né? Ok. Bom, o Natan está informando que não tem mais perguntas no chat online. Eu queria, então, encerrar a coletiva de hoje, agradecendo a participação de vocês nessas 3 coletivas que divulgaram as estatísticas do setor externo, de crédito e fiscal do Banco Central para o mês de agosto, e convidar a todos, no final do mês que vem, no final de agosto, vamos ter uma nova rodada de coletivas de estatística. Muito obrigado.